Olá, eu sou a Thalita Gama e estou aqui para a gente continuar os nossos estudos em cima das questões da prova da UERJ de 2010. Então, vamos comentar agora mais 25 questões dessa prova, que foi bem bacana. Bora lá! Essa primeira questão aqui, da norma 6028 de resumos. Lembrando que essa norma foi atualizada em 2021 e a melhor forma de se estudar as normas da BNT é realmente lendo as normas, vendo os exemplos da norma. Mas nessa questão em específico, o gabarito se mantém, né? Não teve essa mudança. E isso é uma questão que cai bastante, que as bancas gostam de cobrar essa questão aí do número de palavras. Então, bota no seu caderninho de revisão. De 100 a 500 palavras, nós temos os trabalhos acadêmicos e os relatórios técnicos científicos. De 100 a 250, as palavras nos artigos de periódico. E de 50 a 100 palavras nos documentos que não são contemplados anteriormente. Então, isso cai muito. Então, como a banca estava perguntando para a gente sobre como fica, o que estava correto, o nosso gabarito é a letra C de casa. Beleza? Então, sempre lembre de estudar a BNT pela própria norma. Outra questãozinha de ABNT, agora da 10.520, falando que quando houver uma coincidência de autores com o mesmo sobrenome e obras de mesma data de publicação na indicação do autor após uma citação, você tem que estabelecer uma diferença entre eles. E aí a própria BNT vai responder isso para a gente. Então, quando a gente vai lá na BNT, lá no item 6.1.2, eles falam assim: quando houver coincidência de sobrenomes de autores, acrescentam-se as iniciais dos seus prenomes. Se mesmo assim existir coincidência, coloca-se os prenomes por extenso. Então, aí no exemplo da BNT, a gente tem dois autores que começam com Barbosa. Então, o Barbosa C e o Barbosa O. Mas se fosse o mesmo nome, né? Se fosse Cássio e Celso, você colocaria por extenso para poder fazer essa diferenciação. Perfeito? Então, olhem como a banca copia mesmo as referências da ABNT para fazer as questões. Nossa próxima questão, falando também de ABNT, falando aí de que em um trabalho acadêmico, a lista de palavras ou frases ordenadas segundo um determinado critério que localiza e remete às informações contidas no texto. Qual é o nome? Então, esse tipo de questão também é muito comum. A banca te dá um conceito e quer que você nomeie esse conceito. Então, vamos lá. O gabarito aí é o índice. Então, lá no fim dos livros, né, dos bons livros, nós temos um índice que ele vai remeter para qual página o autor falou sobre aquele assunto, sobre aquele termo. Muitas pessoas que não são bibliotecárias e que às vezes trabalham com editoração, erroneamente colocam a palavra índice no começo dos livros. Só que, na verdade, o que tem que estar no começo do livro é um sumário. Então, não caiam nessa pegadinha. O índice é sempre no final. O resumo, a gente sabe, né, que vai ali exemplificar, resumir mesmo o que aquele conteúdo vai oferecer. O sumário, sempre no começo dos documentos. E o glossário, ele sempre vai vir ali como um elemento pós-textual. Quando a gente está falando de trabalhos acadêmicos, ele vem ali depois das referências bibliográficas. Então, a gente tem aí o gabarito a letra A, que é o índice, como a gente comentou, que é uma lista de palavras ou frases ordenadas segundo determinado critério, que localiza e remete para as informações contidas no texto. E o glossário também trouxe aqui a definição para vocês, é uma relação de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido obscuro utilizadas no texto, acompanhadas das respectivas definições. Então, você vai fazer um glossário no seu trabalho, enfim, no seu livro, se você sentir necessidade de explicar para o seu leitor alguns conceitos que possam ficar um pouco confusos. Nossa próxima questão, falando que a forma padronizada do nome, termo, título ou expressão pelo qual o usuário pode procurar e encontrar a representação bibliotecária de um recurso anteriormente denominado cabeçalho, porque encabeçava o registro bibliográfico nos catálogos manuais, foi renomeado. Segundo a Declaração dos Princípios Internacionais de Catalogação,
O cabeçalho agora se chama como? Então, essa questão você vai pegar, você vai copiar aí, ó, a Declaração dos Princípios Internacionais de Catalogação. Você vai jogar no Google e você vai baixar esse documento, se eu não me engano, são umas 13 páginas, não é muito grande. E você vai ler também, porque esses princípios internacionais de catalogação fazem parte do que todo bibliotecário tem que ter essa noção. Tá? Você não precisa se debruçar em cima da ACR2. Esse tipo de documento, que é mais pontual e que está trazendo aí os termos que são realmente mais utilizados pelos bibliotecários, você também precisa estudar, ok? Então, voltando aqui para a nossa questão, a gente está falando da letra A, que é pontos de acesso autorizados. Então, o que antigamente nós chamávamos de cabeçalho, agora são os pontos de acesso autorizados. E eles podem ser definidos como: o ponto de acesso autorizado para o nome de uma entidade deve ser registrado no registro de autoridade, junto com identificadores da entidade e formas variantes do nome. Um ponto de acesso autorizado pode ser necessário como uma forma de apresentação assumida. Então, fiquem aí com essa definição, botem no caderninho. Nossa próxima questão, falando sobre o ponto de vista do bibliotecário, o exame do recurso bibliográfico em processo de catalogação, com o objetivo de levantar informações necessárias para a sua representação, denomina-se. Esse gabarito aí é a letra A, leitura técnica. E aí eu também já falo para vocês que é o tipo de questão que eu já vi em diversos concursos. E a leitura técnica nada mais é do que o fato de você pegar um livro, né, um material, e o bibliotecário analisar com um olhar de que está buscando informações para fazer uma catalogação. Então, em resumo, isso é a leitura técnica. E esse termo, ele está no livro Catalogação no Plural, que é esse livrinho aqui, da Eliane May. É muito cobrado em concurso. Se você tiver a oportunidade, estude por ele. Então, ela fala lá na página 99 que a leitura técnica consiste em analisar o recurso bibliográfico em processo de catalogação, visando levantar essas informações. Perfeito. Outra questão aí de catalogação, e aí a gente tem uma citação. Então, sempre que tiver uma citação, dá uma olhadinha no autor. Porque aí se você estiver estudando há um tempo, você já vai identificar. May e Silveira são autoras do Catalogação no Plural. Então, a gente já sabe que vai estar falando de catalogação aí essa questão. Então, vamos lá. São características das entidades delineadas no modelo conceitual do FRBR que se podem desdobrar nos já conhecidos elementos da representação. Por exemplo, título pode se desdobrar em título principal, título uniforme, título de capa, entre outros. E aí a banca está questionando para a gente qual é essa definição, do que as autoras estão falando. E nós temos aí que a definição é sobre os atributos, né? Então, aqui embaixo tem, em termos simples, características das entidades que podem se desdobrar, e inclusive a banca copiou esse trecho, né? E eu tirei essa foto aí para trazer para nossa aula do meu livro, que é um livro que eu estudei muito, assim, ele está todo rabiscado, e eu sinto, assim, tanto como estudante de biblioteconomia eternamente e professora de biblioteconomia, que é um livro que vale muito a pena a gente se debruçar em cima, assim. Outra questão, vamos lá, quando o leitor solicita o auxílio para recuperar uma obra, o bibliotecário tende a solicitar que se indique o autor, o título ou o assunto. E essa tendência, ainda hoje, corrobora um dos objetivos do catálogo formulados por Cutter, que consiste em... Aí você pensa, meu Deus, os princípios do catálogo de Cutter, onde está isso, Thalita? Eu vou te falar, está no Catalogação no Plural. Lá na página 12, é uma das primeiras coisas do livro, tem esse esqueminha. Então, ele fala que o Cutter foi um dos primeiros a elaborar os objetivos do catálogo e, até hoje, teve poucas variações. Então, ele fala que o objetivo de um catálogo é permitir que uma pessoa encontre um livro que ela saiba o autor, ou que ela saiba o título, ou que ela saiba o assunto. Também mostrar que a biblioteca possui materiais de um determinado assunto, de um determinado autor, de um determinado tipo de literatura. E também ajudar na escolha de um livro, de acordo com a sua edição e de acordo com o seu caráter, se ele é literário ou se ele é só um tópico. Então, nesse caso, a gente tem aí a letra C, que é permitir que se encontre um livro no qual o autor, o título ou o assunto seja conhecido. Achei muito bacana essa questão da UERJ.
Questão 58. Nós temos aí que na catalogação de um livro, o conjunto de dados relativos à descrição física, que inclui a paginação, a ilustração e material adicional, é consagrado sob o nome de notas bibliográficas ou. E a gabarito dessa questão é a letra B, colação. Aí eu fui pesquisar, né, no próprio SR2 como que estava descrito esse pedacinho. Então, a gente está falando aí dessa zona de colação, é o número de páginas ou de volumes, se é ilustrado, formato, se está em centímetros do material em si. E você, nessa zona, você vai colocar ali até o espaço, tem toda uma orientação se você fosse fazer uma ficha catalográfica de fato. Mas só lembrar que essa parte da colação é a parte desses dados do material que a gente está catalogando. Próxima questão, falando que ao catalogar um original, manuscrito e precioso doado à biblioteca, o bibliotecário verificou a omissão do lugar de publicação, distribuição e etc. E revelando as normas dos códigos de catalogação em vigor, o que ele fez? O gabarito dessa questão é a letra A, que ele não registrou um lugar de publicação nem a abreviatura. Se você for lá no capítulo 4 da CR2, que fala de manuscritos, o fato da banca ter colocado que era um material precioso, raro, fez com que o bibliotecário não interferisse. Olha, já que não tem, eu não vou interferir no que já tem nesse material, vou deixar como tá. E o ACR2 também concorda com isso, por isso que o nosso gabarito é a letra A. Questão 60, mais uma de catalogação. Essa prova teve várias questões e vocês percebam que a banca ela gosta de seguir um ritmo. Então, você tem um assunto, aí eles botam 3, 4 questões daquele assunto e por aí vai. Eu acho que é uma forma também de vocês já irem esperando como que vai ser essa prova de 2022, de se realmente se debruçar nas referências bibliográficas que a banca indicou, e como eles indicaram muitos artigos esse ano, eu acredito que eles realmente vão cobrar o que eles colocaram ali no edital, tá bom? Prestar atenção nisso. Considerando as necessidades dos usuários, a figura abaixo expressa os fundamentos do modelo conceitual dos requisitos funcionais de dados para o quê? E aí, observando o desenho, está mostrando que os nomes e os identificadores, eles podem levar para entidades bibliográficas e eles também levam para pontos de acesso controlado. Então, sobre o que nós estamos falando aí? Esse desenho também foi retirado do livro Catalogação no Plural, e lá na página 39, embaixo desse desenho, tem escrito esse trechinho que eu trouxe para vocês, que o FRAD, né, que é os requisitos de autoridade, eles explicitam as tarefas realizadas pelos usuários, dos quais 2 também se encontram no FRBR. Aí são: encontrar uma entidade ou um conjunto de entidades correspondentes a um critério determinado, ou explorar o universo de entidades bibliográficas utilizando seus atributos e relações. Identificar uma entidade ou validar a forma do nome a ser utilizado como ponto de acesso controlado. Situar uma pessoa, uma entidade coletiva, uma obra e etc. em determinado contexto. Esclarecer a relação entre 2 ou mais pessoas, entidades coletivas, obras e etc. E o nome pelo qual essa pessoa, entidade coletiva, é conhecida. E justificar, indicando a fonte no qual se baseia o ponto de acesso controlado, a razão da escolha do nome ou da sua forma pelo criador de dados de autoridade. Então, aqui, eles queriam saber sobre o requisito funcional de dados para a autoridade. Letra C. Nossa próxima questão, falando que no formato MARC, informações relativas ao exemplar da biblioteca, tais como a encadernação de 2 obras originalmente independentes em um volume, são descritas em. E aqui nós temos algumas notas, né? Todos dentro do número 500. MARC cai bastante decoreba nos concursos, então é importante a gente tentar decorar pelo menos os números grandes, né? Para a gente não ficar muito perdido.
Essa questão, o gabarito é a letra A, que são as notas locais. Então, nós temos que os campos de 590 a 599, eles são reservados para o número de chamada local e outras definições locais. As informações sobre essas entradas devem ser fornecidas pelas instituições criadoras das entradas aos integrantes das redes de intercâmbio. E aí eu vou deixar também uma santa dica para vocês. Se vocês entrarem, jogarem no Google PUC Rio de Janeiro, Mark 21, vocês vão entrar nesse site aqui. E vocês vão conseguir abrir cada uma das casinhas do Mark e ter uma definição do que é para se colocar ali dentro. Então, é uma forma muito boa de estudar. Eu uso há muitos anos esse site, sempre recomendo para os meus alunos. Então, bota aí nos seus favoritos e use ele também para estudar Mark 21. A nossa próxima questão aqui sobre CDU, falando que é das classes que têm números menos longos e que indicam uma maior extensão, como que eles são chamados. Então, eu trouxe aqui um resuminho para a gente entender melhor o que a banca está falando. O que são classes coordenadas? São classes que têm um número de classificação com a mesma extensão, então tem o mesmo tamanho. Tem 2 dígitos, 3 dígitos. Superordenadas são os que têm os menores números de extensão. E, no geral, quanto menor o número, mais amplo você está falando ali daquele conhecimento. E quanto mais longo o número, né? Quando a gente está falando dos subordinados, mais específico você está sendo. Uma outra forma de vocês entenderem é olhando esse esqueminha aqui. A numeração eu trouxe como exemplo. Então, vamos lá. Animais domésticos é uma grande categoria. Então, ela vai ter um número menor. Aí, eu coloquei como exemplo o 50. Em relação a cães e gatos, que são espécies de animais domésticos, que estão dentro do assunto animais domésticos, a gente pode falar que é uma categoria superordenada, porque ela tem um número menor, porém o conceito é maior. E aí, quando nós vamos para a linha de baixo, que são cães e gatos, eles são coordenados entre si porque eles têm o mesmo tamanho, né? Então, eu coloquei aí como exemplo o número 501 e o 502. Eles estão dentro da mesma categoria. E eles estão subordinados em relação a animais domésticos, que seria uma categoria mais geral. Beleza? Então, é assim que se faz esse tipo de questão. Você pode até desenhar, eu recomendo bastante para os meus alunos também, para você conseguir visualizar. E aí, o nosso gabarito fica a letra D. Então, os números menos longos, que indicam uma maior extensão, são considerados os superordenados. Perfeito? Então, nossa próxima questão aí, falando que na Library of Congress Subject, qual é a divisão paralela dada pelos seguintes dispositivos? Essa questão eu achei, assim, difícil, não só por estar falando de uma base de dados internacional, mas porque, olhando o edital, eu não vi também nada apontando que eles fariam esse tipo de questão. Mas eu acredito que é o tipo de questão que foi difícil para todo mundo, tirando para quem realmente trabalha com isso. Então, o gabarito é a letra D de dado. E você pode dar uma futucada lá na Library of Congress, se você consegue, tem um PDF com a explicação da base de dados como um todo, tem umas 10 páginas e fica a título de curiosidade, mas não é um assunto que cai em muitos concursos não, ok? Nossa próxima questão, falando que a publicação da Whitesell, que é o desenvolvimento de coleções nas bibliotecas universitárias, ela é uma autora aqui da Unirio, que escreveu sobre isso, ela estimula os bibliotecários a terem um olhar crítico sobre os acervos de suas bibliotecas. Então, buscando bem elaborar políticas para o desenvolvimento de coleções, nesse estudo foi feita uma revisão de literatura que trouxe alguns conceitos fundamentais à compreensão nesse processo. E um dos principais pesquisadores brasileiros na área de desenvolvimento de coleções é quem? Então, olha que interessante essa questão. A banca trouxe aí grandes nomes da biblioteconomia e ela está perguntando qual é o autor especializado em desenvolvimento de coleção. Eu achei bem interessante essa forma de cobrar, porque se a pessoa está estudando para concurso, ela também já decorou aí quais são os autores mais cobrados. Mas se você ainda não sabe, aprenda. O Valdomiro Vergueiro, ele, com W e V, ele é autor desse primeiro livrinho aqui, Desenvolvimento de Coleções,
Se você jogar no Google também, você consegue achar ele em PDF, foi o primeiro livro dele. E o mais recente, um dos mais recentes, é esse de seleção de materiais de informação. Os dois caem muito em concurso, então se você conseguir estudar por eles, você vai acertar muitas questões dessa parte de desenvolvimento de coleções. Próxima questão, falando que as pesquisas científicas têm sido feitas para prolongar a vida útil do papel e do filme, com métodos que foram aplicados em coleções completas e até em depósitos inteiros. Nos últimos anos, o foco da conservação se deslocou para. Nessa questão, eu queria explicar para vocês que quando a gente está falando de preservação, né, de prevenção, que é o gabarito, a letra A gente está falando de atitudes administrativas, de atitudes muito grandes. Então, uma empresa, ela pode decidir ter uma postura de preservação em relação aos seus documentos, em relação aos seus livros, enfim. Então, isso é independente, não é uma ação individual, não é a ação de um setor. A preservação, ela é uma política institucional. Quando a gente está falando da conservação, nós estamos falando em manter um documento para que ele não piore. Então, você tem um livro e ele tem um rasgo. Então, você vai deixar ele quieto num canto, ou você vai colocar numa área especial, para que ele não seja utilizado e piore ainda mais aquele rasgo. Então, você vai conservar do jeito que ele está. Agora, se você tem profissionais especializados, técnicos, que consigam restaurar, que é trazer aquele documento para o estado original dele, ou o mais próximo possível, isso nós vamos chamar de restauração, tá bom? Então, esses três conceitos, eles são muito cobrados nos concursos e é importante que vocês saibam. Então, temos aí o nosso gabarito, letra A, de amor. Próxima questão, falando que em pesquisas na web, o recurso utilizado na montagem da estratégia de busca para procurar uma sequência exata e completa de um conjunto de palavras é caracterizada pelo uso de. Então, nós temos aí a dica, né? Que se você quiser uma coisa muito específica no Google, por exemplo, você coloca entre aspas que você vai conseguir recuperar. Eu uso isso direto, porque é muito mais fácil de recuperar essa informação. Lembrando que a gente está falando aí de uma prova de 2010, né? Então já tem 12 anos de distância e talvez o que para a gente é muito simples, muito óbvio, naquela época não era. Publicação 67, falando que uma publicação periódica com lançamento regular de um fascículo por ano, sempre no segundo semestre, é identificada sob o ponto de vista da sua periodicidade. Então, vamos falar de periodicidade. Se nós estamos falando semestral, nós estamos falando a cada 6 meses. Se nós estamos falando de bianual, é a cada 2 vezes por ano. Bienal é a cada 2 anos e anual é uma vez por ano. Se ele está falando aqui de uma publicação que é sempre no segundo semestre, a gente está falando de uma publicação que é anual, que é uma vez por ano. Beleza? Então, anota aí também, que é bem importante saber sobre isso. 68, falando que diz que uma bibliografia é retrospectiva quando ela relaciona apenas documentos. Se nós estamos falando de retrospectivas, nós estamos falando de coisas no passado. Então, por isso, o gabarito é a letra A. E aqui eu trouxe uma tabela que eu tenho aqui nos meus arquivos, que vai ser legal de trazer para vocês, que vem uma definição de vários tipos de bibliografias, tá? Então, aí você tem em relação ao alcance, ao objetivo, ao tempo, dá um print nessa tela, depois anota, porque é o tipo de coisa que cai. Teve até uma questão no BNDES, eu não vou lembrar o ano, se foi 2008, 2009, que foi uma questão discursiva, que você tinha que explicar os tipos de bibliografia. Então, também, essa questão foi muito bacana, e é um assunto que vira e mexe cai, ok? Próxima questão, falando que antes de recomendar o uso de um dicionário especializado disponível na internet, o bibliotecário ele deve verificar a confiabilidade das informações ali oferecidas. Esse critério de avaliação está centrado na. Então, essa questão
ela foi baseada nesse livrinho aqui da Bernadette Campelo, tá? Que é o de Fontes de Informações para Pesquisadores Profissionais. É um livro do ano 2000, tá? Então já tem também um tempo, mas ainda é bastante cobrado e tem definições muito interessantes. Então, lá na página 203, e é um livro que estava nessa bibliografia da UERJ de 2010, a autora fala que é importante que na seleção e na aquisição não se detenha apenas o título da obra, mas que se examine a profundidade do tratamento dos verbetes, o nível do leitor em potencial, a qualidade extrínseca e intrínseca da obra. Então, nosso gabarito é a letra B, responsabilidade e credibilidade do produtor da fonte. Então, nós, como bibliotecários, precisamos fazer esse filtro quando vamos indicar um material para o nosso usuário. A questão 70, então, outra citação, e esse Noronha e Ferreira são autores que escreveram nesse livro aqui. É o tipo de livro que cada capítulo foi feito por um conjunto de autores. Então, a Campelo foi uma das organizadoras, mas nós temos vários autores aqui dentro. Então, nesse capítulo que eles estão citando, eles falam: contribuem para o desenvolvimento do conhecimento científico, principalmente porque comparam informações de fontes diferentes, compactam o conhecimento existente, identificam especializações emergentes, direcionam pesquisas para novas áreas. Então, aí nós estamos falando da revisão de literatura. Então, vocês podem também anotar aí esse conceito. E vamos falar das outras opções? Também temos lá nesse livrinho. Então, o índice de citação é uma obra de referência especialmente organizada para permitir observar o impacto que determinado trabalho teve na literatura científica, através do número de vezes que ele foi citado por outros autores. Os guias de literatura são publicações que relacionam fontes de informações relativas a um assunto, fornecendo uma visão geral da área abrangida e comentários a respeito dessas obras incluídas. E as pesquisas em andamento são lembretes de que esse livro, sendo do ano 2000, era muito mais difícil você ter contato com pesquisadores da sua área. Hoje nós temos fóruns na internet, né, grupos, uma infinidade de possibilidades que a internet e o celular trazem para a nossa vida. Então, naquela época, você acompanhar pesquisas, você tinha que realmente conhecer as pessoas, tá? Só para ficar claro esse ponto. Próxima questão, falando aí que a obra de referência que se apresenta de forma compacta por meio de tabelas, gráficos, símbolos, equações e fórmulas e trata concisamente da essência de um assunto, tendo como finalidade principal servir como fonte de informação corrente, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do manual. E aí também lá na página 210 desse livro de fonte de informação, vocês percebam 3 questões seguidas baseadas no mesmo livro. E aí eles tiraram a definição do glossário da ALA, que define o manual como uma obra compacta que trata concisamente da essência de um assunto, tendo como finalidade principal servir como uma fonte de informação correta. Então, ficamos aí também com essa definição. Outras opções. O tesauro são listas de palavras de uma determinada área, apresentando relacionamento entre os termos utilizados naquele assunto ou naquela área do conhecimento. O glossário, que é um tipo de norma que se destina a definir, relacionar e conceituar termos técnicos empregados em um determinado setor, visando ao estabelecimento de uma linguagem uniforme. E os dicionários especializados, que têm a finalidade de definir termos de um assunto. Tá? Todos esses conceitos são importantes que a gente saiba para concurso. Anota aí. Próxima questão, perguntando sobre o programa de comutação bibliográfico Comute. Então, está falando aí que permite a obtenção de cópias de documentos técnicos e científicos disponíveis no acervo das principais bibliotecas brasileiras e em serviços de informação internacional. Então, ele está querendo saber que tipos de documentos são esses. E aí nós temos o gabarito, a letra D de dado, que são periódicos, anais de congresso, relatórios técnicos, partes de documentos e teses. E aí eu recomendo que vocês deem uma futucada no site do Comute,
Veja tudo que é oferecido por ali, porque no concurso da UERJ de 2022, nós temos ali no edital que eles querem que vocês saibam sobre os produtos e serviços do IBICT, né? Que é, inclusive, a próxima questão, que a UERJ de 2010 estava perguntando qual é a instituição responsável pelo programa de comutação bibliográfica, IBICT, né? E aí você vai lá no site, você consegue ter esse tipo de informação. Quais são os objetivos do IBICT? Do Comut, desculpa. Facilitar o acesso ao documento requerido nas tarefas de pesquisa, ensino e gerenciamento, independente da sua localidade, mediante a celebração de um convênio de prestação de serviço com as bibliotecas, tá? Então, tudo que o IBICT faz é muito importante para nós, enquanto concurseiros, ficarmos atentos. Próxima questão aí, falando do nosso juramento, do simbolismo do anel de grau do bibliotecário. Então, ele está falando aí dessa resolução e tem algumas afirmações. Então, a primeira é o juramento. Prometo tudo fazer para preservar o cunho liberal e humanista da profissão de bibliotecário, fundamentado na liberdade da investigação científica e na dignidade da pessoa humana. Correto. Data de comemoração é 12 de março, correto também. Dentre as características do anel de grau estão a lâmpada do Aladim e o livro aberto, também está correto. A 4, o anel de grau tem como uma das características a pedra de safira, isso está errado, vou mostrar para vocês. E que a simbologia do livro aberto no anel significa uma homenagem a Gutenberg, também está errado. Sendo assim, o nosso gabarito fica a letra A, mas em relação ao texto, está correto. Agora, em relação ao anel, a cor é violeta, né? A pedra é ametista. Os emblemas, a lâmpada de Aladim simboliza a perene vigília, a atividade intelectual de um lado do anel, e o livro aberto do outro lado simboliza a informação, né? E os emblemas e a cor são considerados os símbolos da biblioteconomia. Muito poético. E vira e mexe isso cai em concurso, então fiquem atentos. E a questão 75, falando aí que, de acordo com o artigo 4 do Código de Ética Profissional, a conduta do bibliotecário em relação aos colegas deve ser pautada nos princípios de... E aí eu quero lembrar a vocês que o Código de Ética foi atualizado em 2018. Nós estudávamos o Código de Ética de 2002. Então, essa questão foi baseada no de 2002, que falava lá, o artigo 4 era exatamente isso, que a conduta do bibliotecário em relação aos colegas deve ser pautada nos princípios de consideração, apreço e solidariedade. Porém, agora, na versão de 2018, nós temos um outro artigo, que é o artigo 6, que fala que o bibliotecário deve, em relação aos colegas, ser leal e solidário, tratar com respeito e civilidade, evitar críticas, respeitar a propriedade intelectual, respeitar a atividade de seus colegas e de outros profissionais. Então, percebam, deu uma mudada. E a minha dica, para quando você for estudar o Código de Ética, é você prestar bastante atenção no que a banca está te perguntando. Porque é muito comum que eles façam uma pergunta sobre como o bibliotecário deve se portar em relação aos colegas, e nas opções eles colocam uma opção verdadeira, só que de outra parte do Código de Ética, entendeu? E aí você se confunde. Então, assim, presta atenção no que a banca está pedindo, e também é muito importante estudar essa parte da legislação do bibliotecário também, ok? Porque cai nos concursos. E chegamos ao fim da nossa parte 2, né, da nossa análise das questões da UERJ. Eu espero que esse conteúdo gratuito esteja te ajudando a estudar. Por favor, comenta aqui no nosso vídeo do YouTube como que foi para você, como é que foi fazer essa revisão junto com a Santa Biblioteconomia. E fica aqui a minha gratidão por você ter acompanhado até o final. E vou deixar um convite para você, bibliotecário, que vai fazer o concurso da UERJ de 2022. Estão abertas as matrículas no preparatório UERJ da Santa Biblioteconomia comigo, Thalita Gama. E eu vou te explicar como é que vai ser esse curso. Nós vamos ter 6 encontros ao vivo na plataforma Zoom. Então, você vai receber um link, vai poder participar ao vivo da aula, fazer perguntas, e todo o conteúdo da aula vai ser baseado na bibliografia da área de biblioteconomia.
Então, eu dividi ali todos os materiais que a UERJ indicou para a gente poder fazer uma boa revisão durante essas aulas. E cada aula vocês vão receber uma apostila digital com um resumo ali daqueles assuntos e também questões comentadas sobre aqueles autores, sobre aqueles assuntos. Vocês vão ter um grupo exclusivo dos alunos para vocês poderem trocar, né, dicas e também se manterem motivados. E vocês vão ter acesso a 1 ano à gravação dessas aulas ao vivo. Então, se você não conseguir estar ali todas as aulas, tudo bem, você pode assistir a gravação depois. E na nossa plataforma de ensino da Santa Biblioteconomia, você vai poder também deixar os seus comentários no nosso fórum de dúvidas, que eu vou te responder depois, com certeza. Qual vai ser o nosso cronograma de aulas? Nós vamos começar no dia 10 de março. Então, a nossa aula está prevista para as 6h30 da tarde. E nós vamos, nessa primeira aula, falar sobre as 5 leis de Ranganathan, avaliação e desempenho das bibliotecas universitárias. Também vamos falar de biblioteca, cultura e sociedade, gestão de acervo, gestão de unidade de formação. A aula 2 vai ser no dia 14, no mesmo horário. Aí a gente já vai falar de arquitetura de informação, curadoria digital, direitos autorais, vários outros tópicos. Aula 3 no dia 17, falando aí já da parte de catalogação, a CR2. Aula 4 no dia 21, falando de normalização, preservação e também das leis relacionadas ao bibliotecário. Aula 5 no dia 22. Então, a gente vai falar aí da representação temática, dos sistemas de acervo, da inclusão. E na aula 6 vai ser no dia 24/3, falando aí de repositórios, layout, marketing e biblioteca. Então, percebam, a nossa última aula é 1 mês antes da data da prova da UERJ, que está dia 24 de abril. Essa data pode mudar da prova? Pode, mas eu quis fazer um curso que desse ainda um tempo, então vocês vão ter 1 mês para poder revisar as aulas, revisar as apostilas e chegar o mais preparado possível na prova da UERJ, ok? E para você fazer parte dessa turma, você vai investir aí 397 à vista ou em até 12 vezes de R$ 39,86. Então, eu vou deixar um link aqui embaixo desse vídeo para você se matricular, para você vir para assistir as aulas ao vivo, para você se manter motivado e fazer parte aí dessa comunidade de estudos. Estou preparando esse material com muito carinho para vocês e se você tiver qualquer dúvida, eu fico à disposição, tanto na DM do Instagram quanto por e-mail. Então, vem para o nosso preparatório UERJ que tá bom demais.